Muito bem, este aqui é o GPS Garmin modelo 67i. Eu vou fazer o unboxing dele aqui. Na verdade eu já usei esse equipamento, mas eu vou fazer o unboxing aqui só para mostrar o que vem dentro da caixa dele. Então vamos lá. Então olhando aqui, vem na caixinha, né? Este cabo de alimentação é um cabo para download e upload também dos arquivos, né? Mapas, Topo Active Maps, os arquivos, né? Que você vai precisar eventualmente operar no equipamento. E também é o cabo de energia, tá? Então é um cabo para as duas funções. Dentro da caixinha vem também esse recurso aqui, que é um suporte de fixação para você prender. Ele vem com um mosquetão pequenininho, que é para você prender na sua roupa, na sua mochila, em algum equipamento que você esteja levando. E ele é muito fácil de aplicar. A gente já vai falar dele aqui. Também vem o GPS, o aparelho GPS em si. É um equipamento muito bonito, robusto, e a gente já vai falar mais detalhes dele aqui. Este suporte, a gente fixa ele tem um trilho aqui atrás, em que a gente encaixa, é bem tranquilo, ó. Você encaixa ele aqui, aperta, ele vai fazer um clique. Pronto, ele fixou, e aí você pode fixar esse mosquetão aonde você tiver necessidade ali, for mais fácil para você no transporte, tá? E para tirar é muito tranquilo, é só você levantar essa parte de trás aqui, levantar e puxar. Aí ele solta. É um pouquinho firme, dá um pouquinho de força que você tem que fazer, mas é até bom, né? Pra você não correr o risco de perder o equipamento. Então, muito tranquilo aqui. Vou deixar isso aqui. É um equipamento, um acessório, né? Muito útil, muito bom e muito prático para você usar em travessias, trilhas, porque fica muito prático de transportar, pegar e usar o equipamento e guardar de novo, tá? Muito bom esse acessório. Dentro da caixa também vem o manual e garantia, ok? Então vamos deixar isso aqui de lado e vamos falar aqui do equipamento. Eu aconselho, falando aqui do equipamento, que seja adquirido 2 acessórios também, mas que não vem na caixa, aí você tem que comprar à parte. É uma película para a tela, né? Para proteção. Acredito que talvez dê para ver aí, que já tá, a minha está um pouquinho arranhada, porque eu já usei esse equipamento em travessias, trekking. Ele caiu no chão e já até arranhou, então ainda bem que estava aqui com a película para proteger, tá? Então eu aconselho muito você usar isso, porque no campo a chance disso cair no chão é grande. Um outro acessório que eu recomendo é essa capinha de silicone. Ele já é emborrachado, então ele já tem uma certa resistência a impacto, tá? Mas é limitada essa resistência. Então, essa capinha de silicone aqui é uma proteção a mais. É muito tranquilo, você encaixa aqui e pronto. E não atrapalha de você usar esse acessório aqui. Para você colocar e tirar o acessório, ele não impede, ok? Então é uma proteção a mais, eu recomendo usar, ajuda na proteção. Vamos deixar ele aqui de lado. Um outro acessório necessário é este cartão de memória. Ele aceita um cartão de memória de até 32 GB. Então eu recomendo que se tenha pelo menos uns 2. Eu já tenho um aqui instalado e eu tenho esse aqui de backup. Por quê? Eu percebi que é um pouco mais difícil de encontrar cartões de memória com essa medida. É mais fácil 128, 256, de 32 GB eu tive mais dificuldade aqui na minha região. Então, se esse for o seu caso, eu recomendo que você tenha um de backup para no futuro, se você precisar, se esse der problema, estiver muito cheio, você ter mais um outro aí
a pronto uso para você. E, em especial, essa especificação, né, é porque ele é usado para drone, para gravação, para ter uma leitura, uma velocidade de leitura melhor. Então, essa especificação aqui, U3A1, é daqui para cima, tá? Um cartão daqui para cima para ele ter uma leitura melhor ali quando você tiver, porque tem mapas que são pesados, né? Se você usa os recursos, por exemplo, Bird's Eye, são mais pesados os arquivos. Então é interessante que você tenha uma velocidade de leitura boa, para não ter problemas de travamento, né? Na hora que você estiver precisando ali de usar o equipamento. Então você vai precisar de um desses também. Vamos falar agora sobre o equipamento em si, o GPS. Bom, como eu falei antes, ele é emborrachado, ele tem esse material em volta aqui, então ele já tem uma certa resistência, uma robustez, uma proteção aqui, que é limitada, né? Dependendo de como cair, o equipamento é sensível, eletrônico, ele pode se danificar. Mas um certo grau de resistência a impactos ele tem. Aqui a antena dele, né? As partes, aqui é a antena. Aqui do lado tem esse botão de SOS, que a gente vai falar mais para frente. Aqui ele tem um compartimento escondido aqui na lateral, né? É quase que você não percebe, mas você levanta essa tampinha aqui, aí você tem acesso à entrada do cartão de memória, aquele cartão que eu falei, que ele suporta até 32 GB, tá? Então você coloca aqui nessa entradinha. Aqui atrás tem uma outra entrada, você levanta essa tampinha aqui, é a entrada daquele cabo de carregamento que eu falei, que é tanto para carregar ele, né, de energia, quanto para fazer baixar e enviar arquivos, tá? Do computador para o equipamento ou vice-versa. Então, fica nessa tampinha aqui embaixo. Ao lado dessa tampinha tem essa lanterninha aqui, é uma lanterna de LED. Ela não é muito potente, mas ela é muito boa para iluminar regiões próximas assim de você ali, né, dentro de uma barraca, eventualmente talvez fora, numa emergência, fora também numa trilha, mas não é o propósito dela, mas é uma lanterninha potente e boa. Não existe botão de acionamento para essa lanterna aqui fora. Isso é feito através do software aqui dentro. Então você faz o acesso e o acionamento dela via software. E aqui na frente a gente tem o visor e os botões, as teclas, né, para as diversas funções. Aqui para controlar o cursor, né, esse central aqui, e para direcionar também, fazer a opção de seleção, né, entre as funções, a gente vai ligar aqui daqui a pouco e vai ver. Aí aqui a gente tem os botões de mais e menos, né, que no mapa, na função mapa, a gente consegue dar zoom no mapa, né, ampliar ou diminuir o campo de visualização. A gente tem a tecla Find, já vou mostrar com ele ligado também, que é como o nome diz, né, para a gente fazer busca de algum arquivo aqui, de algumas funções. A função marcar, que normalmente a gente, na trilha, você vai marcando pontos, então você consegue diretamente aqui, navegando no mapa ou na bússola, você aciona esse botão e consegue marcar ali um ponto, sabe? E acessar a função de marcar o ponto. E aí lá dentro você consegue outros recursos, dentro da função marcar. A função, a tecla Quit, que é para voltar, né, desistir ali, recuar de uma opção que você entrou. A tecla Enter para você confirmar uma opção. A tecla Menu, que é para você abrir o painel, para você ter outras opções. E a tecla Page é uma tecla para você rolar numa barra que aparece aqui embaixo as opções de acesso mais rápido, tá? Então vamos ligar o equipamento agora e ver como é que as funções dele aqui. Então aqui tem um botão de liga e desliga, e aqui tem esse indicador, uma luz aqui, que ele tem diferentes funções, sabe? Dependendo da cor que ele está piscando, tá?
Então vamos ligar aqui. Bom, partindo da tela, que é o menu principal do equipamento, que a gente pode visualizar aqui, ó, nessa barra inferior aqui, menu principal, ele vai entrar nessa tela aqui. Nessa tela, eu tenho diversas funções do equipamento, diversos recursos aqui. Então, eu vou passar em cada um desses recursos, não todos, mas os principais, para a gente ter uma visão geral das funções que o equipamento tem. Então, começando aqui, eu tenho essa primeira opção aqui, ó, que é a configuração. Eu posso entrar nela e eu posso fazer diferentes configurações aqui dentro do equipamento. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, vou passar só em alguns pontos. Aqui eu tenho a funcionalidade do Wi-Fi, do Bluetooth, acionar a economia de energia, escolher os toques, os sensores, ajustes do visor, função fitness, ver o horário, fuso horário, a minha lista de contatos. No painel do menu principal, outro recurso, no satélite, se a gente entra aqui no botão Enter, aqui embaixo, eu vou acessar a função satélite. Esse equipamento ele consegue usar múltiplos sistemas de satélite. Então, aqui é o americano, é o GPS. Se eu rolar para o lado, ele mostra o Galileu, que é o sistema europeu, né, de satélites, o Beidou, e tem mais um, eu não sei por que ele não está mostrando. Pode ser a posição que eu estou, que o satélite no céu está passando agora, mas ainda tem o indiano e o japonês, que aparece aqui também. Ele consegue captar sinais de múltiplos sistemas de satélite. E aí a gente, qual que é a vantagem disso? Né, que é um diferencial desse equipamento? É que você tem uma precisão de localização muito maior. A minha precisão agora, ela está mais baixa porque eu estou em ambiente fechado. Eu estou dentro de casa. Então ele está buscando sinal de satélite. Então o sinal dele aqui vai estar naturalmente mais fraco mesmo. Mas em navegação, normalmente quando eu estou usando ele, né, em ambiente aberto, essa precisão, que é esse campo que está aqui em cima, deixa eu mostrar aqui, que ele está variando, tá vendo? De 6,5, 7, 8, 5. Normalmente em campo ele fica de 2 a 3, tá? Metros, é a precisão dele. Então, como usa como ele usa informação de múltiplos satélites, o grau de precisão de localização dele é muito maior. Então esse é um diferencial deste modelo, o 67i. Não somente isso, ele tem a opção de usar diferentes bandas dentro de um mesmo sistema de satélite. Então a gente está vendo aqui, ó, o GPS, ele está pegando várias bandas de sinais, né? Várias frequências diferentes. Mesma coisa, ó, mudei para o Galileu, ele pega diferentes bandas de sinais também, que aumenta a precisão. Qual que seria o problema disso? Né? É uma solução, na verdade, mas qual que seria o potencial problema disso? É que usando mais sistemas de satélite e mais frequências para cada sistema, o equipamento ele gasta mais bateria. O tempo de duração da bateria, numa carga completa que você der, vai se reduzir bastante. Então, mas você tem como controlar isso. Você vem aqui no menu, na função menu, e vem aqui, ó, função configurar satélite, e você consegue fazer a opção, se você quer usar o sistema multisatélite e o sistema multibanda, tá? Então, se você está numa expedição, numa travessia que é longa e que você não pode gastar tanto ali, né? A bateria ela tem que durar mais, você pode desabilitar essas funções. Por exemplo, aqui, ó, desabilitei o sistema multibanda e vou desabilitar o sistema multisatélite. Ó, vou usar só o americano, que é o GPS. Pronto. Vou voltar. Olha como é que ele reduziu aqui, ó.
não aparece mais outros sistemas para mim. Então, olha como é que a precisão já mudou. A gente estava lá, mesmo estando dentro de casa, né, a gente estava em 5, 6,5, aqui já está 11, 10,9. Então veja que a precisão de localização, da geolocalização, diminuiu. Se você precisar diminuir o consumo de bateria, né, economizar bateria, então você muda esse ajuste, você faz esse ajuste para economizar a bateria. E aí vai depender da condição, da situação de navegação que você esteja. No modo expedição, em que você navega com todos os sistemas que ele tem desabilitados, só priorizando a navegação só, ele dura mais de 300 horas, a carga de bateria. Enquanto se você tiver com todos os sistemas ligados, a bateria pode durar aí em torno de 5 dias. Então, de 4 a 5 dias. Então, você vê como que cai substancialmente a duração da carga da bateria. No painel do menu principal, outro recurso é a funcionalidade InReach. Esse equipamento, além de um GPS propriamente, né, para navegação, é óbvio, ele também é um comunicador satelial. Então ele envia e recebe mensagens de SMS via satélite. Então, se você está numa navegação, num ponto remoto, numa atividade muito longa, distante, num lugar em que você não tem sinal de celular, não tem sinal de Wi-Fi, este equipamento aqui te permite fazer a comunicação via satélite. Então, entrando aqui na função dele, você pode mandar mensagens para um banco de contatos que você salva aqui. Então, por exemplo, aqui tem minha esposa, minha filha, enfim. São contatos que para você vai ser importante ou necessário você acessar durante alguma eventualidade ali na navegação. Por exemplo, você se machucou, se perdeu, acabou sua comida, acabou sua água, foi picado por algum animal peçonhento, ou, enfim, para dizer que está tudo bem, que você está fazendo um check-in, confirmando que está tudo ok, estou iniciando a trilha, estou finalizando a minha trilha, está tudo bem, enfim, para você se comunicar com as pessoas ali que você conhece, para dizer se está tudo bem ou se teve algum problema. E numa situação de necessidade, essa funcionalidade pode salvar a sua vida ou, eventualmente, a vida de alguém que você pode encontrar numa trilha, que se machucou, alguém que estiver com você na trilha, que está precisando de socorro ali. Você pode enviar a mensagem digitando a mensagem. Então, eu vou entrar aqui nessa função, por exemplo, essa primeira, em que eu escolho para quem eu vou mandar e embaixo aqui, ó, qual o conteúdo da mensagem. Então, eu venho aqui em Enter e vai aparecer minha lista de contatos aqui para quem que eu quero mandar. E ele manda e-mail também, tá? Não é só SMS, não. Ele manda o e-mail, essa mensagem de SMS pode ir por e-mail também da pessoa que você cadastra aqui no seu banco de contatos. Então essa é uma opção aqui, você escolher para quem e descendo para baixo, você propriamente digitar a mensagem que você quer mandar. E aí você entra aqui na função enviar mensagem e manda para a pessoa. Aqui você pode mandar para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então aqui no meu banco de contatos, eu posso selecionar vários contatos e mandar a mesma mensagem para todo mundo ao mesmo tempo, tá? Eu não preciso ficar digitando uma mensagem para cada pessoa que eu quero, não. Mas eu posso mandar separado também se eu quiser. Então, voltando aqui, eu tenho essa opção de mandar a mensagem digitando ou mandar um texto pronto. Então, essa opção é enviar texto rápido, eu entro nela e eu já tenho um banco de mensagens prontas, mensagens rápidas, que eu não vou precisar digitar. Dependendo da sua urgência ou da sua condição ali psicológica, você não vai conseguir digitar. Aqui você tem mensagens prontas. Então, por exemplo, essa primeira aqui, eu me machuquei, mas estou bem, vou continuar a trilha. Outra opção, fui assaltado, minha comida e água acabou,
encontrei uma pessoa na trilha que precisa de ajuda, estou perdido, enfim. Ou você pode dizer que está tudo bem, aqui ó, terminei a travessia, está tudo bem, sem problemas. Então, são mensagens, opções de mensagem rápida para você não ter que ficar perdendo tempo ali parando, digitando na trilha, fica mais rápido de você fazer isso, ok? Então, a gente tem essas duas opções de enviar mensagem, digitando ou textos prontos. Os textos prontos, você consegue editar eles, tá? Você consegue colocar lá o que você quer pôr de texto pronto. Suponhamos que alguma daquelas mensagens de texto rápido não faça sentido para você. Então, você coloca a que você quiser, conforme a sua necessidade aí e o seu interesse. Posso enviar a localização, eu quero só enviar a localização, não quero mandar mensagem nenhuma, digitar nada, quero só minha geolocalização, enviar para a pessoa. Por quê? Tanto na função das mensagens quanto enviar a localização, a pessoa que recebe, ela pode entrar no programa de computador, né, ou via celular no aplicativo, no Garmin Explorer, e ela consegue acessar, pela mensagem, ela consegue acessar um mapa e ver onde é a sua localização. Então ela consegue ver em tempo real o ponto da região lá da navegação no mapa onde que você está, ok? Mas tanto aqui quanto aqui nas mensagens e na localização isso vai acontecer. Então, qual que é a vantagem dessa função? Primeiro, óbvio, né? Se você se machucar, você tem uma velocidade de comunicação muito grande e você ganha a liberdade de poder fazer trilhas sozinho. Não é o ideal, mas você tem essa possibilidade, porque nem sempre os seus amigos, as pessoas que caminham, que gostam de trilha, de atividade outdoor, vão poder te acompanhar. Por uma questão de agenda, né? Nem sempre as agendas vão bater. Ou, eventualmente, se você trabalha com georreferenciamento, que você sai muito para campo e tem que ir sozinho, é uma outra questão. Então, você ganha uma liberdade de poder ir sozinho para poder se comunicar em caso de necessidade e pedir um socorro. Esses contatos que estão aqui, eles não são o seu socorro primário. São pessoas que podem te ajudar a te socorrer. Mas o equipamento, ele possui a função para pedir socorro, que é esse botão SOS, né? Em que você tem que abrir aqui, esse botão, ele abre e lá dentro tem um botãozinho que você aciona e assim que você aciona ele, vai aparecer umas orientações aqui na tela de como que você vai proceder. Então, quando você aciona o botão SOS, em caso de uma necessidade, né? Por exemplo, você caiu na trilha e quebrou o pé. Você aciona aqui, existe uma equipe da Garmin que recebe essa informação de SOS, esse pedido de socorro, e a Garmin, por sua vez, vai encaminhar para a equipe de resgate local, da região onde você está fazendo a navegação, ou na cidade, no município onde você está fazendo aquela atividade. E aí as equipes de resgate vão ficar recebendo em tempo real os dados de geolocalização seu, até te encontrar. Então eles vão ficar sendo informados ali constantemente, de tempos em tempos, né? Caso a sua geolocalização vá mudando, eles vão recebendo esses dados da sua posição exata ali, precisa onde você está, para o resgate te encontrar e efetivamente te socorrer ali. Então, essa é a função de SOS, de socorro. Mas nada impede, obviamente, você pedir socorro via seus contatos aqui também, que é uma outra alternativa que você tem. É a função SOS, que, como eu tinha falado antes, eu posso acessá-la por este botão lateral aqui, que eu pressiono ele, né? E aí vai me aparecer as orientações na tela, ou eu posso acessar a funcionalidade pelo software aqui, através desse botão aqui. Se eu entrar, ele vai me dar orientações sobre como proceder, tá? Não vou entrar porque não é o caso agora. Voltando, né, na vantagem disso daqui, é que muitas vezes, se você está numa trilha, num lugar remoto, com um grupo de pessoas, até ali 3, 4 pessoas, e alguém machuca, até que uma pessoa do grupo saia do lugar remoto e vá até uma região onde tenha socorro,
ele pode demorar muito tempo, horas, se não dias, para conseguir sair do lugar, dependendo de onde for, né? Se for muito remoto. E aí pode ser que o socorro chegue tarde demais. Com esse equipamento, não. Em questão de minutos, a equipe de resgate sabe o que aconteceu com você e aonde você está. Então, por isso que eu disse que você ganha liberdade de fazer uma trilha, entre aspas, né? Ganha uma liberdade de fazer uma trilha sozinho. Porque muitas vezes é bom fazer a trilha com outras pessoas, além da companhia, né? Ser agradável, você estar ali com os amigos, mas também porque se você precisar de ajuda, ter mais alguém para te socorrer. É claro que isso é bom, é o desejável. Não sendo possível essa situação, estando você sozinho, essa função pode salvar a sua vida. E é mais dinâmico e mais rápido do que mesmo que você esteja acompanhado de alguém. Como eu falei, essa pessoa vai demorar muito para buscar socorro e voltar e pode ser tarde demais. Então aqui em questão de minutos, a equipe de resgate, sua família sabe o que aconteceu com você, onde você está e qual a gravidade da sua situação ali. Inclusive, quando a gente aciona esse botão SOS, você tem a opção de nas mensagens, né, que a equipe da Garmin comunica com você, você pode informar qual a gravidade da situação. Porque uma coisa é você só cair e torcer o pé. Outra coisa é você ter uma fratura exposta. Tem uma gravidade muito maior. Então, você informar isso, em tese, pode acelerar o resgate para aquela situação em que você está. Então, o equipamento ele não só comunica que você está ali com uma necessidade, como a urgência de um resgate que pode ser maior ou menor. Então, essa funcionalidade ela é muito importante, muito útil. Se você navega sozinho, gosta de navegar sozinho ou precisa, seria interessante pensar num equipamento que tenha esse tipo de recurso. No painel do menu principal, eu tenho essa funcionalidade aqui, ó, utilitários do InReach, porque a funcionalidade InReach ela serve para mandar mensagens de SMS e também envia essa mensagem via e-mail. Então, se eu entrar nele, eu consigo verificar os meios de comunicação que ele está usando. Então, ó, ele está verificando, buscando e-mail, se tem algum e-mail sendo enviado ou recebido. Ele consegue verificar, fazer um teste de comunicação do satélite. Aí eu posso entrar na função Enter aqui para testar, fazer o teste de comunicação, se está tudo ok, a comunicação do meu equipamento com o satélite, rolando o cursor aqui, que eu estou mostrando aqui em cima, né? Estou no e-mail, o satélite, como é que está o meu uso do meu plano, né, em especial, e se a minha funcionalidade InReach está habilitada ou não, tá? E aí, dependendo de como é o seu plano, vai aparecer diferentes tipos de informações aqui, tá? No meu caso, o que eu tenho de ilimitado? Né? Eu tenho o SOS, ilimitado. Eu não pago por mandar mensagens de SOS, mas se eu mandar mensagens de comunicação, de check-in, check-out, está tudo bem, se eu me machuquei, se eu mandar esse tipo de mensagem para minha lista de contatos, eu pago por cada mensagem que eu envio, ok? No meu plano. Pode ser que em outros planos não. Você paga um pouco a mais em outros planos para ter maior liberdade no envio dessas mensagens, tá? E aí vai depender de como que é o seu plano. No painel do menu principal, outra função é o computador de bordo. A gente acessa ele e vai ter acesso aos parâmetros do computador de bordo, que eu posso modular aqui quais eu vou usar. Eu não vou falar aqui sobre como que foi feita a programação desse equipamento. Eu só quero dizer que esses parâmetros que aparecem na tela são possíveis de serem ajustados e organizados. Então, se eu entrar em menu, eu consigo redefinir o painel do computador de bordo, alterar os campos, alterar o painel, eu posso acrescentar mais uma página. No painel eu posso colocar mais dados ou menos dados, se eu achar que estiver muito cheio,
de informação, eu posso controlar isso, ou eu posso redefinir as pré-definições de fábrica dele, tá? Outra função que eu tenho aqui é o controle de gravação. Se eu entrar em Enter, eu vou ter acesso às funções dele. Aqui, toda vez que você vai começar uma trilha, uma navegação, em tese você tem que entrar aqui, eu vou parar essa, você tem que entrar aqui e iniciar a navegação, a gravação daquela navegação que você vai fazer. Tem duas formas de você fazer isso. Ou você programa o equipamento para ele, toda vez que você ligar o equipamento, ele automaticamente começa a gravar uma nova trajetória, né, uma nova navegação que você está fazendo, e aí você não precisa se preocupar de lembrar de gravar isso. E a outra opção é você ativar manualmente quando iniciar a navegação, ok? E quando você está no controle de gravação, você finaliza uma atividade, né? Você acabou a sua navegação, você volta no controle de gravação e vem aqui para a atividade e salva ela, ok? E aí ela vai para uma pasta de arquivos salvos aqui no seu equipamento, que posteriormente você pode exportar para o seu notebook, seu computador, ou para um site, né? Por exemplo, o Wikiloc, o pessoal costuma exportar as atividades, então você deixa ela salva aqui para isso, ou para você eventualmente usar no futuro aí, numa outra navegação que você queira repetir ali naquele trajeto, naquela rota ali. Ainda aqui no controle de gravação, é importante destacar também que você vindo aqui nessas teclas de cursor, aqui em cima você pode acessar outras funções. Então, por exemplo, aqui, ó, as informações daquela atividade que você estava fazendo, né? Você tem dados aqui. Aqui os dados estão baixos, são poucos, porque efetivamente eu não estou andando, eu não estou navegando, eu estou parado aqui. Mas você teria várias informações da navegação que você fez. Aí aqui um mapa da atividade em que você tem a opção de ativar o trackback. O que é o trackback? É uma função em que ele vai registrando a sua atividade e você consegue fazer ela ao inverso. Você tem a opção de navegar ao inverso. Suponhamos que você estava numa navegação e lá, mesmo com GPS, você se perdeu. Não está seguro ali da rota, do caminho, é inviável passar ali. Então você usa o trackback e consegue voltar, navegar ao contrário na trilha que você estava fazendo. Aí você pode ativar ele aqui, essa função trackback. Aqui, rolando para o lado do cursor, você tem dados de elevação, da atividade que você fez. Então, tem essas opções aqui dentro de controle de gravação. No painel do menu principal, eu tenho também a funcionalidade altímetro. Então, aqui eu consigo visualizar a minha altimetria, como é que ele evoluiu ao longo da minha trilha ali, ao longo do dia e também no final da minha trajetória ali, da minha navegação. Então, eu entro em menu, também tem outras funções, né? Eu posso configurar o altímetro, ajustar a escala de zoom, alterar campos, porque eu posso também nesse painel ajustar mais dados ou menos dados, semelhante ao painel do computador de bordo, ou repor pré-definições. Não vou mexer aqui, só tendo a visão geral. No painel do menu principal, outra função aqui são as atividades gravadas. A gente entra aqui e sobre as atividades gravadas, eu tenho a minha atividade atual, que eu estava navegando, a última que eu estava operando, ela fica aparecendo aqui. Eu posso entrar nela, função Enter aqui, eu entro nela e vou ter acesso a ela aqui. Eu vou sair porque não é o caso. Aqui as outras atividades que você foi fazendo, né? Vai aparecendo aqui tudo que você fez de atividade. Os nomes dessas atividades você pode editar. Então, aqui não está editado, porque eu não quis editar essas atividades, o nome delas, mas tem a data e o horário que eu fiz essas atividades. É bom que você depois renomeie para você lembrar e saber que era cada atividade que você executou ali. Porque só por número assim, né,
fica mais difícil da gente lembrar depois o que é o que. Então tem como a gente renomear isso. Então, por exemplo, eu posso entrar nessa daqui, vamos entrar numa que eu fiz recente aqui. Essa foi uma atividade que eu fiz também lá no Parque Nacional da Serra do Cipó, em que eu visitei um circuito de cachoeiras. Então, olha que interessante. Eu entrei na atividade, né? Ela está aqui, eu entro em Enter para visualizar a atividade e eu tenho uma série de informações dela. Ó, o tempo, eu levei 11 horas nessa atividade, cerca, né, de 11 horas. Andei cerca de 22 a 23 quilômetros. Minha média de movimento, minha altimetria. Então eu tenho uma série de informações aqui. Aqui o mapa, né? Se eu quiser navegar nela de novo, eu entro nela e dou em ir, em Enter aqui na função Enter, para navegar nela de novo. E função de altimetria aqui também. Então eu tenho essas opções aqui dentro dessa atividade que eu fiz. Vou voltar aqui e assim eu tenho uma série de atividades registradas aqui. É importante destacar aqui, tá vendo que nessa em especial eu tenho duas atividades aqui com nome semelhante, ó, navegação em tempo real e esse que tem uma exclamação na frente, exclamação, navegação em tempo real. Eu nomeei, nesse caso aqui eu nomeei essas atividades e eu tenho um vídeo aqui também no canal, também sobre esse GPS, só que é uma navegação em campo, que eu estou usando ele mostrando os modos de navegação. Lá eu explico por que tem isso aqui, então se você quiser conhecer um pouquinho melhor, assiste lá. Quando eu tenho isso, é uma opção que eu tenho de navegar ao contrário, semelhante àquele trackback, aquela função trackback, tá? Mas eu posso, quando eu finalizo a atividade e eu salvo ela, eu posso salvar ela invertida, para eu navegar ao contrário, tá? Então, é uma opção. Então, por exemplo, vamos entrar nessa primeira aqui, essa que eu tinha feito. Eu poderia entrar aqui no menu, da função menu, e eu venho aqui, ó, copiar no sentido inverso. E aí eu vou ter a trilha, tanto no sentido que eu fui original, e para eu poder voltar nela, para eu me sentir mais seguro e voltar exatamente no caminho que eu fui, eu no final salvo ela, copio no sentido inverso, e eu posso ativar a navegação ao contrário, usando aquela outra opção que vai aparecer que vem uma exclamação na frente. Eu tenho essa opção, tá vendo? É o mesmo local. A navegação em tempo real é a ida e esse que tem a exclamação é a volta. Essa pasta, os arquivos que estão aqui nessa pasta, eles são num formato com a terminação .fit. É uma questão de diferença de terminação de tipos de arquivo, né, de formato de arquivo, em que você pode navegar no equipamento. No painel do menu principal, eu tenho também a pasta Trajetos Salvos. Eu entro nela e sobre os trajetos salvos, então, do mesmo modo que lá, aqui também eu posso renomear e dar nomes como eu quiser àquele trajeto que eu fiz, tá? Então aqui tem várias opções, são alguns que eu fiz mais recente e outros que eu já quis deixar salvo aqui. Vai da sua vontade, às vezes você não quer deixar isso, é muita informação, você quer deixar um só o que você está usando naquela navegação. Aí é de acordo com sua necessidade, seu interesse aí. Então, qual que é a diferença? A pasta atividades gravadas está no formato .fit e na pasta trajetos salvos, os arquivos vão estar em formato GPX. Então, basicamente, a diferença é essa. Porque eu entro na navegação e eu vou encontrar as mesmas funções. Então, por exemplo, vou entrar aqui, ó, Cânion das Bandeirinhas. Olha lá, eu tenho as mesmas funções. Eu tenho um conjunto de informações dessa atividade, eu tenho um mapa para eu começar a fazer a navegação nele, eu tenho a minha elevação, a minha altimetria. Então, veja bem, são as mesmas funções, tá? Navegar na atividade gravada ou em trajetos salvos. Seguindo aqui, inclusive a função lanterna que eu falei aqui, ó.
posso entrar nela, eu ligo ela, então tá aqui, é uma luz boa. E tá vendo essas funções aqui em cima? Eu posso subir nelas aqui, ela fica piscando. Tem a opção de eu pôr ela piscando em diferentes frequências, ó, que eu posso pôr. Aí tem aqui, ó, a quantidade que eu quero, tá vendo que acelera a quantidade? E eu posso pôr aqui, ó, sem piscar, então ela fica acesa constante, sem ficar piscando. Ou a função SOS, ó, em que ele emite como se fosse um código Morse, que ele vai emitir o sinal de luz, um pedido de socorro aqui. Ainda partindo da tela do menu principal, outra função que a gente pode falar aqui é a função bússola, que se eu entrar em Enter, eu acesso a ela. Então agora eu fui para a função bússola. Na bússola também eu tenho várias programações que eu posso fazer, inclusive esses dados métricos aqui, né, essas informações, eu posso ajustar isso, programar para qual tipo de função eu quero que apareça aqui para mim junto com a bússola. Ou eu quero a bússola sozinha, por exemplo. Mas você pode modificar, se você entrar aqui, ó, na função menu, que eu falei que é todo painel tem, na função menu você consegue fazer programações ali naquela parte. Então, por exemplo, eu posso acessar a função Siren Go, que tem um vídeo aqui no canal em que eu fiz um teste, né, em campo, em situação real, uma navegação usando essa função Siren Go. É uma espécie de navegação por rumo, em que você não necessariamente sabe quais pontos de passagem você tem que ir passar, mas você sabe mais ou menos o rumo, para que lado que você tem que ir. Né? Você fixou algo na paisagem, um ponto na paisagem que é uma referência para você, e você vai navegar em direção àquela referência que você escolheu na paisagem. Então você usa essa função Siren Go. Aqui na bússola também a gente também consegue parar a navegação, alterar o painel, aquele painelzinho que eu falei das funções que eu quero que apareça. Eu calibro a bússola, sempre antes de começar uma navegação a gente faz a calibração dela. Alterar os campos de dados, né, aquele do painel lá também, ou repor pré-definições. Eu saí aqui, então eu venho na tecla Quit, eu volto para a função. E aqui propriamente a bússola, né, em que eu tenho o bezel, aí ele funcionando. No painel do menu principal, eu também vejo aqui a funcionalidade do mapa, que eu entro nele. Aí aqui vai ter a visualização do mapa da área onde você está navegando. Tá? Aqui eu estou em ambiente de cidade, então está mostrando aqui a minha região mesmo. Então, por exemplo, essa é uma travessia que eu fiz recente agora no Parque Nacional da Serra do Cipó. Travessia Alto Palácio, Serra dos Alves. Então eu entrei nela aqui só para mostrar a visualização do mapa. Então me aparece aqui o mapa da trilha que eu vou usar, da região, né, que eu vou usar. Aqui, quando eu abro em Ir, teclo em Ir, ele vai dar um zoom aqui, eu posso ajustar o zoom no mapa aqui nessas funções, e ali eu vou fazer minha navegação naquela área ali. Nas teclas mais e menos, eu consigo diminuir o meu zoom ou aumentar ele, ampliar ele aqui, eu tenho esse controle aqui. Tem outras funções, eu posso marcar um ponto, por exemplo, aqui na função mapa, eu venho na tecla marcar aqui, se eu quiser marcar um ponto, eu escolho o nome do ponto, o ícone que eu quero, eventualmente eu quero usar, por exemplo, é uma cachoeira que eu estou, então eu pego um ícone de uma cachoeira, é uma floresta, uma mata, eu pego um ícone de mata, então tem um banco de imagens de ícone aqui que eu posso melhorar a simbologia da minha trilha ali, tá? Para ficar mais legal, mais clara ali a minha trilha. Aí eu posso editar um nome dela, e aí eu vou ter alguma observação sobre ela, sobre aquele ponto que eu estou marcando, naquele local, o georreferenciamento aqui, a minha elevação, enfim. E aí eu salvaria esse ponto. Então eu teria essa função aqui, por exemplo, dentro do mapa. Eu posso entrar na função menu, parar a navegação, eu posso mudar a configuração do mapa, então eu posso entrar aqui, escolher a orientação,
escolher se eu quero um texto de orientação, que ele apareça na hora da minha navegação, definir configurações do mapa, eu posso medir distâncias entre pontos, definir as camadas do mapa que eu quero usar, eu quero uma imagem simples, eu quero uma imagem topo-active, um mapa topo-active, eu quero um bird's eye, posso acessar outras configurações avançadas, mas eu não vou entrar em detalhes nessas funções, tá? Eu quero passar uma visão geral dos recursos do equipamento. Então eu não vou entrar em tantos detalhes das funções em cada painel que vai aparecer. Vou só pincelar algumas questões, mas é saber que eu tenho, para cada painel, eu posso acessar o menu e ali eu vou ter subpastas com funções que eu posso ajustar ali naquela função que eu estou operando naquele momento, seja o mapa, bússola, altimetria, são as funções que a gente vai passar. Enfim, são funções que aqui dentro do mapa, acessando o menu, eu posso optar, tá bom? Outra função que eu tenho aqui é a gestão de pontos de parada. Eu entro em Enter para visualizar as funções dele. Então aqui eu tenho todos os pontos que eu tenho das trilhas que estão salvas aqui. Todos os trajetos salvos aqui, eu tenho esse banco de dados aqui dos pontos de parada. Aqui uma ressalva, está tudo misturado. Todos os meus pontos estão aqui. Então, aqui eu posso editar e controlar os meus pontos de parada. Eu quero deletar um ponto de parada. Então eu entro aqui nessa gestão, acesso o ponto, modifico ele. Por exemplo, quero modificar o ícone, quero modificar o nome daquele ponto, ou eu quero deletar aquele ponto. Então aqui nessa gestão de pontos de parada eu consigo fazer isso, tá? Então eu venho, por exemplo, aqui na função menu, seleciono o símbolo, pesquiso nas proximidades, classifico, posso excluir, enfim, não vou entrar aqui, que não é o caso, tá? Mas eu consigo editar aqui esse ponto de parada aqui. Você tem que tomar cuidado, só o que eu estava dizendo é que são pontos de várias trilhas misturados aqui. Então, para você não correr o risco de apagar o ponto errado, de uma trilha errada. Então, você tem que ver lá na hora que você estiver navegando o ponto que você usou, o nome dele, a especificação dele, para quando você entrar aqui você saber qual ponto que você está efetivamente editando, para não dar problema nisso, beleza? Na tela do menu principal, outra função que eu tenho é o planejamento de percursos. Eu entro em Enter para acessar as funções. Nessa pasta, eu tem alguns arquivos já aqui, porque foram percursos que eu criei. Então, se eu acessar essa função criar percurso, eu consigo criar um percurso que eu desejo planejar, programar para fazer. No painel do menu principal, outra função é a meteorologia Enrich. Essa função, quando eu entro nela, eu posso solicitar uma previsão do tempo. Isso, dependendo do seu pacote de assinatura, esta função será paga. Você paga por cada vez que você solicita isso. Ou, dependendo de como é o seu plano de assinatura, não, já está incluído uma quantidade de vezes que você pode acessar a função, tá? No painel do menu principal, eu também tenho a função do gerenciador de mapas. Eu entro aqui e eu posso acessar diferentes tipos de mapa. Então eu tenho os Outdoor Maps. Para ter acesso a essa função, eu teria que pagar a funcionalidade, né? É necessário que você tenha uma assinatura ativa e que inclua essa funcionalidade na sua assinatura. Eu posso ter acesso aos mapas TopoActive, esses eu tenho acesso a eles, né? Então, se eu entrar, eu tenho os mapas TopoActive de diferentes continentes, diferentes territórios, da Europa, da América do Sul, da América do Norte, da Austrália, África, e aí você pode escolher quais que você quer que você tenha já no seu equipamento.
como é que está o uso da minha memória interna e a do cartão, tá? Então, desse lado de cá, como é que está o meu uso da memória interna do equipamento, tá? Quanto que eu tenho de memória livre e aqui no meu cartão SD, quanto que eu tenho de memória disponível nele, tá? Então você vê que eles estão carregados porque eu tenho uma série de mapas baixados já, tá? No painel do menu principal, eu também tenho essa funcionalidade de rastreamento, em que se eu ativá-lo, a Garmin vai ficar fazendo um rastreio automático do meu trajeto. Eu não preciso me preocupar tanto em ficar fazendo marcações de pontos, porque o equipamento vai ficar marcando para mim. Só que, para mim, no meu plano de assinatura, essa funcionalidade eu pago por cada ponto de marcação. Então, dependendo da trilha, né, eu posso escolher de quanto em quanto tempo ou distâncias eu quero que ele marque pontos. Se eu estiver numa viagem longa, eu vou ter que pagar muitos pontos. Então, isso poderia ficar caro. Então, depende de como é o seu plano de assinatura, que às vezes já está incluído essa função aqui. No painel do menu principal, eu também tenho essa função de Sol e Lua, que é um calendário, em que eu consigo saber o nascer e o pôr do Sol para cada data, né? Eu posso ir trocando aqui, ó. Eu estou trocando a data. Veja que o desenho aqui da Lua, ele vai mudando. Ele vai me dando a fase da Lua também. Tá vendo? Conforme eu troco a data ali, eu troco a data aqui, a fase da Lua muda e os horários de nascer e pôr do Sol tem pequenos ajustes aí. Então eu tenho essa funcionalidade aqui, nesse calendário, o calendário das datas em relação ao nascer e pôr do Sol e fases da Lua. Então essa é uma visão geral do equipamento, né, de recursos e funções que ele tem. E é um equipamento muito versátil, muito bom e extremamente confiável. Esse equipamento, ele é à prova d'água, ele tem uma resistência de até 1 metro de profundidade por 30 minutos, que ele tolera, tá? Ele também tem uma certa tolerância ao choque, ao impacto, né? Mas claro, é um equipamento eletrônico sensível, então tem que ter cuidado com isso daí. Então a gente finaliza aqui e vocês podem seguir e ver o vídeo que eu gravei deste equipamento, tá aí no canal, em que eu faço a navegação, eu mostro os modos de navegação que a gente pode fazer usando este equipamento em situação de campo, ok? Um abraço.